Vamos continuar? O que é resolver conflitos? Em primeiro lugar, para resolver conflitos você tem que sentar junto. Você tem que sentar um na frente do outro. Nas Escrituras, o sentar tipifica obra consumada. Vamos pensar. Jesus estava na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado, certo? E aí, ele foi assunto aos céus, e o que ele fez? Assentou-se à destra do Pai. Então, o assentar nas Escrituras, ele tem um significado muito grande. Ele é a conclusão da obra, de que está resolvido. O Salmo 128 diz que os nossos filhos recebem uma porção do Espírito de Deus quando eles estão sentados conosco ao redor da mesa. Lá, o Salmo 128 diz assim, no versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e aí a continuação, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Pensem comigo, o que é o rebento da oliveira? O rebento da oliveira fala da flor em fruto, o rebento, do fruto em flor, desculpa. Então, está ali pequenininho. É o que os nossos filhos são pequenininhos. Mas a azeitona, a oliveira, nos fala da azeitona, que nos fala do óleo, que nos fala da unção. Então, de que jeito que eu repasso a minha unção sobre o meu filho? Sentado na mesa. Por isso que essa coisa do período integral das crianças estudando, não é um pecado, mas é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque a mesa é roubada de nós. Vocês estão entendendo? A mesa vai ser tirada de nós. E a mesa é um princípio das Escrituras. Filho tem que ser formado ao redor da mesa. Então, por que eu estou mencionando isso? Para trazer para vocês essa ideia de que nós precisamos sentar com calma e tempo, um na frente do outro. Eu sou um feliz, eu não tenho nem WhatsApp. Quem aqui não tem WhatsApp? Levanta a mão. Sou eu! Gente, ô irmão! Graças a Deus, tem outro ali também? WhatsApp não é, gente, WhatsApp não é pecado. Porém é um perigo. Então o que é uma boa conversa? Em primeiro lugar, é sentar juntos. Vocês estão entendendo? É sentar juntos. Eu vou dizer onde os casais costumam conversar. No carro. Porém, você não tem que fazer isso daqui. Ou pelo menos não deve fazer isso. Você está dirigindo. Ou na cama com a luz apagada. Eu tomei uma decisão. Cama é lugar de namorar e dormir. Então, tem problema para resolver? Vamos levantar e vamos conversar fora. O quarto precisa ser um lugar preservado para nós. É uma sugestão. Porque não constitui pecado conversar no quarto. Claro que não. Conversar temas difíceis. Mas é só uma sugestão para os irmãos. Então, o que a gente faz? O que é uma boa conversa? É sentar um de frente para o outro. Para poder conversar. A segunda coisa é olhar nos olhos. Por quê?
Porque os olhos, salvo na dissimulação, não é nem na mentira. Uma coisa é eu mentir para Leci. Se eu mentir para Leci, os estudiosos ensinam o quê? Que meu olho vai puxar do lado, vai para cima, minha cabeça vai abaixar. Os olhos são a primeira coisa que expressam a verdade. Então não é nem no caso da mentira, porque no caso da mentira a pessoa denuncia que está mentindo. Mas o dissimulado, não, sim, o dissimulado mente na cara dura e esconde nos olhos, aí já é um patamar um pouco mais elevado de pecado, já é uma coisa um pouco mais complicada em pecado. Mas isso é bem incomum de achar no meio cristão. Até existe, mas é incomum de achar no meio cristão, porque em geral os irmãos têm o Espírito habitando e a verdade constrange. Então, nós precisamos aprender a olhar nos olhos. O Larry Crabb, naquele livro O Silêncio de Adão, quando ele estuda a criação do ser humano, ele diz que a palavra varão e varoa significa aquele que olha nos olhos. Então, quando você senta na frente, ninguém está acima, ninguém está abaixo, os dois estão no mesmo nível, tudo isso é muito simbólico. E você olha no olho, então a verdade pode vir para fora de um jeito mais tranquilo. Então nós precisamos de tempo e de ter essa atitude simples para conversar. Os irmãos estão entendendo? Minhas irmãs, não conversem com teu marido com fome. Essa aí, eu não sei como é no Rio Grande. No Paraná esse negócio não funciona. Está me entendendo? Homem com fome precisa comer. Eu também, a menos que vocês dois deem conta, não conversem com sono. Porque não funciona bem. Eu e a Leci tivemos algumas boas conversas de madrugada lá atrás. Eu acho que em função da idade hoje não cabe mais. A gente quer dormir. Lá no início do casamento, teve algumas madrugadas que a gente teve boas conversas, mas aí eu estava disposto e ela estava disposta. Não conversem com sono. Não conversem cansados. Não conversem com fome. Aí vocês vão falar assim, ô César, vai sobrar quando? Eu não tinha pensado nisso, né? Não, vai sobrar algum momento. Filhos pequenos, até 4 anos de idade, comprometem a conversa. Em geral, quando você tem filhos pequenos, você só estabiliza o casamento a partir do 4º ano do mais novo. Por quê? Porque as doenças estabilizam em torno dos 4 anos. Tudo bem? Está desesperado? Oh, meu Deus. Ele dá graça, viu, irmão? Por isso, aprendam a conversar antes dos filhos. Porque aprender a conversar depois que os filhos entraram, e eles são pequenos, é bem mais difícil. Por quê? A Bíblia não ensina nada disso. Isso daqui é o dia a dia que vai nos ensinando. Por quê? Porque a doença e as boas rotinas estabilizam em torno dos 4 anos de idade. Aí você não tem mais doença, você não tem mais
alguns problemas. Então, se a criança já fala, a criança agora já tem memória, então você consegue falar e ela lembrar. A memória é formada em torno do 4º ano de vida. Por isso é por repetição. Todo dia, mesma coisa. Porque ele não tem memória formada. Então, é um período mais extenuante para o casal. Então, nós precisamos aprender a arte da conversa antes. Os irmãos estão entendendo? Então, qual é o primeiro ponto de uma boa conversa? Sentar ao redor da mesa. Aqueles aqui que gostam de TV, de celular, de computador, esses vão ter que fazer um esforço. Esses vão ter que fazer um esforço. Particularmente, eu acho que não tem nada que você não possa resolver, que não possa esperar um tempinho, 1, 2 horas. Via de regra, não tem nada que você não possa resolver. Então, afasta o celular, desliga a TV, são bons hábitos que nós podemos pegar. Os irmãos estão entendendo? Se não me engano, não é o Spurgeon, é o da Capela de Westminster. Não. Martin Lloyd Jones. O Martin Lloyd Jones tem uma frase que diz o seguinte, ele era um médico: se a vida é uma questão de hábitos, eu vou procurar ter os melhores. Simples. Simples. Então, precisamos aprender a estar junto, com tudo desligado, cuidando das nossas vidas. Tá? Resolvendo os nossos problemas. O primeiro ponto, então, é esse. E olhando nos olhos. Tá? Jesus tinha olhos como chamas de... gente, se a gente colocar ele na conversa, o olhar dele é constrangedor. Para todos nós. O que mais? Você inicia a conversa, então, dessa maneira. Primeiro ponto, então, o que é resolver conflito? Sentar olhando no olho. Tá? Segunda coisa, coloque o problema. E no colocar o problema, nós temos que colocar mais os fatos, como foi colocado ontem, do que as impressões. Então coloque o fato, coloque o princípio. Coloque o princípio. Não conte histórias, a menos que haja muita necessidade. Alguns irmãos são prolixos. Eles dão um tiro de cartucheira. Vai chumbo para tudo quanto é lado. Então ele quer resolver um problema, e aí ele começa contando de uma história de 5 anos, aí ele fala de um irmão que estava junto, aí ele meio que ameaça colocar o problema, aí ele traz um outro fato para servir de base. Gente, cansa só de pensar. Não tem problema, alguns irmãos são detalhistas. Meus queridos, ser prolixo não constitui em pecado, porém, constitui em algo cansativo. Então, você vai ter que aprender a ter um pouco mais de objetividade. As irmãs vão falar um pouco mais, elas são prolixas porque elas têm muita informação. É diferente. Mas um homem, quando ele é prolixo, ele não faz a conversa avançar com facilidade. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos apresentar o ponto. O que é o ponto? Respeitando as diferenças. O que eu faço numa sessão com um homem, eu levo 3 para fazer com uma mulher. Por quê? Porque ela tem mais detalhes. Então eu vou sentar com a Alessi, ela vai me falar do quê? Ainda que ela esteja falando de um princípio, ela vai falar o princípio com mais detalhes. Eu tenho que respeitar isso. É da natureza dela. Mas é meu papel resolver o problema. Então eu tenho que conduzir a conversa. Tá, Lê? É isso e isso que você está dizendo? Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Os irmãos estão entendendo?
Então, você começa a colocar o que cada um está vendo. O homem vai colocar de um jeito, a mulher vai colocar de outro jeito, do jeito que está vendo. Segunda coisa. Como eu coloquei, pessoas detalhistas vão falar, bons contadores de história correm o risco de se perder ao conversarem sobre o problema. Então eles têm que cuidar com isso daí, para se concentrarem no fato e não na história em si. Outra coisa, também foi colocado ontem. Se estamos falando de mim, quem que tem que aguentar? Geralmente, como o ser humano é defensivo, o que a gente faz? Joga para o outro. A gente é tão defensivo que tem pesquisas que dizem que em acidente do carro, o carona morre mais. Por quê? Você tira o teu lado. O problema é quando a mulher está sentada do lado, né? A tendência da gente é de ser defensivo e nos proteger. Então nós temos que entender que, peraí, se eu estou na vez, sou eu que estou na vez. Eu tenho que ouvir e verificar o que a meu respeito está sendo falado. Os irmãos estão entendendo? Então eu tenho que ouvir e deixar a pessoa falar. Depois, então, eu posso colocar o que é próprio do outro. Vocês estão entendendo? Meus queridos, isso daqui vai tempo. Não é fácil da gente aprender, mas é o caminho da gente aprender. Um conselheiro, quando está aconselhando um casal que briga, eles fazem o quê? Não, espera. Vamos terminar a conversa a teu respeito, depois nós entramos na conversa a respeito dela. O conselheiro torna a conversa eficiente dessa maneira. Nós temos condições de fazer isso sozinhos. Tá bom, então vamos ver o que é meu, e aí a gente vê o que é teu nisso daqui. Outra coisa, havendo um erro, tá, já caiu nisso daí. Problemas existem, eu estou repetindo isso em muitos lugares. Problemas existem para serem resolvidos. Problema não é para brigar, não é para estressar, não é para frustrar. Problema é para ser resolvido. Então não vamos tomar um problema como uma coisa gigantesca. Não tome o teu parceiro por inimigo. Teu parceiro é teu parceiro. Ele não é teu inimigo. Você sabe o que significa a palavra inimigo no original grego? Odioso. Você sabia que Jesus falou de forma dura a um inimigo? Sabe onde ele fez isso? Quando ele estava com Marta e Maria na morte de Lázaro. O texto bíblico diz que ele, no original grego, ele deu uma palavra muito dura, mas ele deu não a Maria, ele deu a morte. Ele diz assim: onde o sepultaste? Onde o sepultaste? Ele é firme, ele é incisivo, ele tem um tom determinado, porque ele está falando com um inimigo, ele está falando com um odioso, mas ele está falando com quem? Com a morte. Onde o puseste? Eu vou lá, eu vou resolver esse problema. Lázaro, vem para fora. Por que ele não disse vem para fora? Porque todos os mortos viriam. Louvado seja o nome dele. Ele queria ressuscitar Lázaro, vem para fora. O Senhor é objetivo, é claro, é simples na forma dele falar. Mas ele teve uma fala dura ao inimigo. Meus queridos, nossos parceiros não são inimigos. Eles não podem ser odiosos na nossa cabeça. O nosso inimigo é o mundo, é a carne, é o diabo, é a morte, é o anticristo, é esse sistema pecaminoso. Eles são nossos inimigos. Nunca
os nossos parceiros. Por isso, nosso tom de voz nunca pode ser ríspido ou alterado. Os irmãos estão entendendo? Então, ao colocar o problema, nós temos que ter um tom de voz simples. Não precisam abrir, mas eu acho que eu tenho que citar. Esses 2 versículos, eles são citados muito na educação de filhos, mas eu vou aplicar eles nesse momento. Quando você está conversando com o teu parceiro, você quer que ele compreenda o que você está falando. Você quer corrigir o problema, mas para corrigir o problema, você quer que ele compreenda. Faz sentido? Olha o que a Bíblia diz. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quando você vai corrigir um filho, o alvo não é alcançar a vontade do filho. Olha como é que a gente disciplina errado. Faz isso, não faz aquilo. Isso cabe até uma certa idade. Porém, a alma funciona de que jeito? Eu penso, eu sinto, e o que eu penso, eu sinto, eu decido, eu faço. Então, olha o que o texto bíblico diz. Quem ama a disciplina, a conduta, ama o conhecimento. Provérbios 12, 1. Então, o alvo, ao termos uma conversa entre casal, o alvo da gente é alcançar a mente do outro. Não é alcançar a vontade. Você faz isso, você não faz aquilo. O alvo da gente é alcançar a mente do outro. É a mente quem tem que ser alcançada. Primeiro texto. Só que aí Provérbios 16, 24 diz assim. O homem prudente, o sábio, ele é um homem prudente. E o que é grácil no falar aumenta o saber. Então você só aumenta o saber do seu parceiro se você for grácil no falar. Então, quando você senta para conversar e para colocar um problema, você vai ser de que maneira? Dócil. A docilidade aumenta o falar. Fala de um jeito dócil com teu parceiro agora. Fala alguma coisa para ele dócil. Bem gostosa. Você vai usar esse mesmo tom quando você tiver um problema difícil. Querido, te amo tanto, te quero, te desejo, mas não corrija a conduta. Não tenha por obsessão corrigir a conduta, porque a conduta deriva do pensamento. A conduta é ponta final de corda. Então não tenha por obsessão corrigir a conduta. Tenha por obsessão aumentar o entendimento. Está fazendo sentido? Por isso que Jesus ensinava princípio. Princípio, 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 princípio. Você acha que Jesus não via as coisas erradas? Mas ele não para e vai corrigindo a conduta. Ô Pedro, não faz isso, ó, é desse jeito aqui. Você não vê isso. Mas você vê Jesus falando o tempo todo do quê? De princípio. Por quê? Porque Jesus entendia que se ele ganhasse a mente, a conduta estaria ganha. Os irmãos estão entendendo? E quanto mais cedo a gente ganha a mente, mais cedo a gente se corrige. Só que você não tem condições de ganhar a mente se não for numa fala dócil. Mas o que é dócil no falar, alcança o saber. Provérbios 16, eu falei 24, não, é 21. Provérbios 16, 21. Então, segundo ponto, você vai colocar o problema dessa maneira. Terceiro ponto. Então, primeiro ponto, você vai sentar olhando no olho.
Segundo ponto, você vai colocar o problema. Terceiro ponto, você vai olhar. Meus irmãos, eu acho que eu tenho que sair daqui. Vou mudar um pouquinho. Tudo bem? Tem uma goteirinha ali. Só indo para o canto do telhado mesmo. Vamos lá. Terceiro ponto. Verifique se alguém quebrou o princípio. Verifique se alguém quebrou o princípio. Eu preciso fazer uma ressalva aqui com os irmãos. Deixa eu me afastar um pouquinho mais, senão eu vou tropeçar no tapete. O diabo, a Bíblia ensina, que é o acusador dos irmãos. Aprendam a conversar sem culpa. Aprendam a estabelecer responsabilidades sem estabelecer culpa. Porque senão nós estamos cooperando com o maligno. Porque o diabo é o acusador dos irmãos. Deixe-me mostrar para vocês, na prática, como é que é a diferença entre a tristeza de Deus e a culpa de Satanás. Digamos que a Alessi tem errado em alguma coisa. Deus vira para a Alessi e diz assim: Alessi, tal coisa está errada, tal coisa tem que ser corrigido. Deus aponta o erro, porque Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Mas olha como é que o diabo faz. O diabo detesta o pecador e ama o pecado. Olha o que o diabo faz. Alessi, você não tem jeito, né? Fez de novo? Olha só, já é a terceira vez essa semana. Meus queridos, isso daqui é maligno. Porque aí está colocando um peso sobre a pessoa. Ele até fala que Alessi fez alguma coisa, mas não põe ênfase no que ela fez. Os irmãos estão entendendo? Pessoas mais sensíveis, mais rígidas, costumam dar espaço para essa voz maligna. Porque são mais sensíveis. Então são pessoas que chamam para si os seus pecados, põem um peso excessivo sobre si. E essa conversa, ela é ruim. Meus queridos, nós vamos falar de princípio. Lê, isso daqui que a gente está fazendo tem tal princípio. O princípio ensina que é dessa maneira aqui. E deixa o Espírito de Deus fazer o convencimento. Os irmãos estão entendendo? Fica mais simples, fica mais leve. O nosso papel é semear o princípio, é regar o princípio, mas é papel do Espírito Santo de Deus dar crescimento naquele princípio. Então nós evitamos essa conversa carregada de culpa. Meus queridos, essa conversa é ruim. Com adolescente, então, essa conversa é extremamente delicada. Porque ela não expressa a graça de Deus, o amor de Deus. Então você para e você verifica se alguém é responsável por aquilo. Havendo discordância, o casal não tendo um princípio claro e vendo que alguém errou naquele princípio, o que o casal pode fazer? Convidar um irmão mais velho para conversar sobre aquilo. Eu e a Alessi tivemos 2 momentos da nossa vida, um bem claro, em que a gente convidou um casal mais velho para vir até em casa e nos ajudar a pensar determinado assunto. E determinado assunto. Como que a gente pensa? O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia diz? E aí, irmãos mais experientes jogam luz sobre aquele assunto. Então, o casal não tendo concordância, o casal pode até pensar em chamar alguém, em geral, de mútuo acordo. Minha irmã,
Uma das coisas mais tristes que a gente vê é irmãs falando de seu marido na presença dos outros. Qual é a principal necessidade do homem? As irmãs têm que ter um cuidado com isso enorme, porque isso fere a masculinidade do seu marido. Isso vai ferir. Então tenta conversar individualmente, pessoalmente, tenta conversar com ele. Você não conseguindo, você vai submeter isso em oração. E vocês não conseguindo fechar a conversa, tem um tema que está difícil de pensar, resolvam de uma forma, de alguma maneira. Por exemplo, quando eu abri com a Alessi o problema financeiro que eu tinha, aliás, dinheiro é um outro tema que precisa ser partilhado. Porque esse tema dá atrito. Esse tema dá muito atrito entre os casais. Né? Quando a gente teve um problema de ordem financeira, a Alessi virou para mim, quando eu abri para ela tudo, ela foi muito dócil no me dizer isso. Ela disse assim, eu preciso te dizer que eu não confio em você financeiramente a partir de agora. Porque eu tinha mentido 6 anos para ela. E eu não tomei aquilo por ofensa. Eu acho que, em parte, porque ela falou de forma dócil. Primeiro, porque eu tinha admitido que eu tinha pecado mesmo. Eu tinha se desorganizado financeiramente. E aí, eu não me lembro como aconteceu, se eu chamei, se ela me deu como sugestão, eu não consigo me lembrar. Nós chamamos um irmão que era extremamente organizado com dinheiro. Mas extremamente organizado. Pedi ajuda desse irmão. Irmão, eu tenho um problema com dinheiro. Você não me discipula nessa área? E ele sentou comigo 1 ano. Toda semana. E como ele sabia que eu mentia para a Alessi, ele pensou, esse sujeito vai mentir para mim. O que ele fazia? 1 vez por mês ele ia lá em casa. Sem eu estar. Alessi, posso sentar para conversar? Eu preciso saber o que está acontecendo aqui dentro de casa. O César está me abrindo isso. Tem alguma coisa mais acontecendo? Ele foi confirmar que eu não estava mentindo para ele. Fez direitinho o serviço. 1 ano sem emitir um cheque. Pagando tudo em dinheiro. Pagando tudo em dinheiro. Nem eu nem a Alessi conseguiríamos resolver sozinhos. Eu precisava de um discipulado. E a carteira da Alessi é uma carteira meio curiosa, é meio abençoada. Se eu colocar 100, é capaz de ter 120 na semana seguinte. A carteira dela, o negócio funciona. E eu fui muito tentado, mas muito tentado a pôr na mão dela a administração financeira. Porém, dinheiro é um senhor. E o Espírito disse para mim, não, você tem que aprender a dominar. Você tem que aprender a ter domínio. Você tem que aprender a dominar. E aí, meus queridos, eu fui atrás de aprender a dominar. Então nós precisávamos dessa ajuda. Então foi um discipulado específico, temporário, numa coisa em que o irmão era forte. O irmão tinha uma série de dificuldades. Mas naquela área, ele era um irmão exemplar. Mas exemplar. E então, ele me edificou. Tenho uma gratidão a ele até hoje. 2 anos depois, a Alessi espontaneamente virou e falou, quero te dizer que eu voltei a confiar em você. E nunca mais tivemos problemas nesta área. Nunca mais, para a glória do Senhor. Então é assim que a gente para e resolve, vê o princípio bíblico, quem é responsável por aquilo, e se a gente vai dar conta sozinho de corrigir. Não dando conta, chamamos um irmão para nos ajudar. Um irmão que naquela área tenha um padrão louvável. Os irmãos estão entendendo? Em geral, um dos erros que a gente procura, é um dos erros que a gente comete, a gente quer um irmão meio bem resolvido em tudo. Mas, meus queridos, a gente está num processo de transformação. Tem áreas na minha vida que estão encaminhadas.
Mas tem áreas que estão sendo encaminhadas. E tem áreas que Deus nem jogou luz ainda. Que daqui 5, 10 anos o Senhor vai jogar luz e eu vou, meu Deus, tem que corrigir isso daqui. Então busque, irmãos, que naquela área tenha o louvor da parte de Deus. Tenha uma verdade já bem trabalhada dentro dele, naquela área. Então é assim que a gente resolve. Terceiro passo. Quarto passo. Havendo pecado da parte de alguém, o que a gente faz? Pede perdão. Como nós colocamos ontem no início. Então o quarto passo é, tem que ter pedido de perdão havendo pecado. Não é desculpas. Desculpas a gente pede quando a gente tropeça no pé. Desculpa e perdão tem uma diferença muito grande. Um pedido de perdão é uma admissão de pecado. E também não é aquela coisa assim, então tudo bem, você me perdoa aí. É aquela coisa que diz assim, querida, tal coisa que eu fiz é pecado. Por isso você me perdoa? Tá? E aí, o que é papel do outro? Perdoar. Aliás, perdão é um assunto que também nós temos que estudar no seio familiar. Você sabe o que significa a palavra perdão no grego? Perdão. Despachar. Mandar embora. Soltura. Por isso que nós temos que fazer 70 vezes. Eu perdoo a Leci, 1 hora depois, o que ela fez volta. O que eu tenho que fazer? Soltar de novo, despachar. Deus é o único que consegue fazer isso em dose única. Porque Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E nunca mais a gente pode pescar naquele lugar. Assim, Ele esquece. Nós não. Nós temos uma luta para despachar, para soltar, para mandar embora. Então, se eu errei, eu vou pedir perdão. Meu papel é pedir perdão. E é papel da parte ferida perdoar. Os irmãos estão entendendo? Outra coisa muito simples. Pecado, em geral, pode quebrar a confiança. E alguns pecados mais do que outros. Por exemplo, pecado de ordem sexual. Pode quebrar a confiança. É teu papel, quem peca e houve quebra de confiança, é papel dele restaurar a confiança. E é papel do ofendido perdoar. Então, algumas pessoas confundem as duas coisas. Então, um casal lá, sei lá, teve um pecado sexual, uma pornografia. E ele está com condutas ainda perigosas. E a esposa, querido, e aquela área, querido, e aquela área. Mas você não me perdoou. Pode ser uma verdade que a esposa não tenha perdoado. Mas também pode ser uma verdade que ele não esteja restaurando a confiança de forma adequada. Faz sentido? O ofensor tem que restaurar a confiança, o ofendido tem que perdoar. Essa é a regra. Eu posso ter problema tanto no perdão, quanto na restauração da confiança. Então, quarto ponto, a gente pede perdão. Quinto ponto, você estabelece quais são os princípios para corrigir aquela situação. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer isso e isso. De preferência, vai atrás de textos bíblicos. Minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa. Teu marido tem uma opinião forte? Entre a tua opinião e a opinião dele, qual que é maior na cabeça dele? A dele. Por isso, não converse dando a tua opinião. Converse dando o texto bíblico. Porque entre o texto bíblico e a opinião dele, qual que é maior? A Bíblia ensina em Jeremias que o texto bíblico quebra a pedra, esmiuça a penha.
Então aprenda a conversar pelas Escrituras, mais do que conversar sobre opinião. Eu acho, eu penso, ou histórias, converse sobre o texto bíblico. Então, o que nós estamos fazendo no finalzinho da conversa? Olhando o texto bíblico. O que a Bíblia diz sobre esse tema? É isso daqui? Então, vamos fazer isso daqui? Vamos. Eu vou voltar à questão financeira. Eu sou casado com uma mulher de Deus. A história que eu estou contando para vocês nós estamos indo para 33, tem 27 anos que ocorreu. Então, eu virei para a Leci e falei, eu devo. Tá bom, quanto a gente deve? 1 ano de salário. 1 ano de salário. César, o que a Bíblia fala sobre dívida e o que você prega sobre dívida? A Bíblia diz que se a gente deve é para vender o que a gente tem, e é isso que eu prego. Então vamos vender o que a gente tem? Vendemos tudo o que nós tínhamos. Vendemos apartamento financiado, vendemos um carro que a gente tinha. E começamos tudo de novo. O carrinho que eu comprei, que foi contra a opinião dela, era um carro de um irmão meu, não abria a porta. Então ela tinha que sair pela janela, com as crianças. Obrigado. Uma vez eu fui convidado como psicólogo para pregar numa igreja. Fui com o carrinho, estacionei longe. Aí o irmão viu, você está a pé? Você quer uma carona? Não, irmão, eu deixei o carro em outro lugar ali. Morrendo de vergonha. Como é que eu, como psicólogo, ia sair pela janela? Faltou humildade. Quanta coisa Deus trata na gente. Princípio. O que a Bíblia diz deste tema? Não é para você entrar em desespero. Todos nós temos temas na nossa mente que são mais assustadores e a gente tem reações ruins. Temas mais tranquilos na nossa mente são temas em que a gente reage melhor. O tema de dinheiro na cabeça da Leci sempre foi um tema muito tranquilo. Então ela conseguia me ajudar com muita objetividade. Agora é óbvio que ela, como todos nós, tem temas que são mais complicados. Nesses temas vai reagir pior. Porém, o que a gente faz? O que a Bíblia diz sobre isso. E como é que nós terminamos o 6º ponto? Nós terminamos orando. Lembrando que uma conversa boa pode ser fracionada em várias conversas pequenas. A gente pode ter aquela conversa várias vezes, até a gente ter um entendimento de como agir naquela área. Amém, irmãos? Amém. Com isso eu encerro o tema resolvendo conflitos. Tá bom? E aí, na permissão do Senhor, à noite nós vamos estudar algo meio parecido, mas não vai estar dentro do tema, mas eu tenho esse peso no coração de partilhar com os irmãos. Quero agradecer aos irmãos o convite que for feito. Vocês ouvem muito bem. Tem grupo que recebe a palavra muito bem. Ontem eu falei por 4h30. Os irmãos não levantaram, não saíram, não tumultuaram, não dormiram, aguentaram firme o assunto. Foi à tarde, com mais calor, depois de ter almoçado, ninguém dormiu aqui, fez a siesta e todo mundo aguentou muito bem, então eu queria agradecer. Queria agradecer em meu nome, em nome da Leci, do André e da Jéssica, as orações, porque nós temos nos mantido de pé por causa das orações dos irmãos, né? A gente teve uma série de más notícias, então foram coisas muito difíceis. A primeira má notícia foi a do câncer, a segunda que eram 2 tipos de tumor, a terceira é de que um dos
dos tumores era gravíssimo. Já era estágio 4, quando a gente descobriu. A outra notícia ruim é de que já tinha feito metástase na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso. É onde é a fábrica do sangue. Isso só poderia ter acontecido depois de 10 anos de tratamento. Deus falou isso. A outra notícia ruim é de que a gente iniciou o tratamento e a Alessi teve uma alergia a uma medicação. Então a medicação acabou com a Alessi. A Alessi estudava a Bíblia 5 horas por dia. A Alessi até hoje lê a Bíblia porque eu estou lendo com ela. Ela não conseguiu voltar nisso. Aquela medicação fritou o cérebro dela. Ela entrou numa crise de ansiedade que ela nunca tinha tido na vida. Entrou num estresse pós-traumático. A Alessi entrou num surto psicótico. Ela virava para mim e pedia para morder o mármore. César, posso morder o mármore? Ela passou 3 meses sem dormir, o tratamento acabou e aí nós tivemos que tomar uma decisão dificílima, que foi ela quem tomou, com o nosso apoio. Ela decidiu não tratar mais. Tem 18 meses isso. A medicina acha que isso é uma loucura. Ela me disse assim, César, é inconcebível eu ter vivido minha vida para o Senhor a vida inteira e não ter hoje minha mente para o Senhor. A Alessi passou 6 meses, ela segurava em mim, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Nós tivemos que mobilizar uma série de situações para conseguir lidar. E no meio desse efeito que ela estava tendo, nós perdemos uma sobrinha filha, de 43 anos de idade. Uma irmã, uma sobrinha, que era para nós uma filha. A Alessi orava com ela todo dia por 10 anos. Pelo menos 1 hora por dia. Então, foi uma série de más notícias. Ela deu entrada no hospital numa madrugada, saiu na madrugada seguinte morta. E paramos o tratamento. A medicina não sabe explicar por que ela está assim, bem. Ela voltou quase totalmente, mas ainda não voltou totalmente. Essa, por exemplo, a capacidade de leitura não voltou, mas a memória, o raciocínio. Então, eu quero agradecer aos irmãos, as orações, porque nós sabemos que é isso que nos sustentou e que tem nos sustentado. Tem sustentado nossos filhos. Então, ela tomou a decisão de não tratar e nós apoiamos ela. Então, eu quero agradecer aos irmãos. Pela graça de Deus, ela está bem, porque nós tivemos uma experiência única. No meio do tratamento da Alessi, com todos aqueles efeitos colaterais que ela estava tendo, eu tinha uma sensação de morte permanente. A Alessi tinha tido um sonho de que nós sepultávamos alguém da família num caixão branco, antes da doença. Então a Alessi e essa sobrinha minha oraram por esse sonho. Eu orei com elas e o Senhor não deu clareza de quem era. Era minha sobrinha. E no tratamento, no meio da confusão que foi o tratamento, eu tinha uma sensação permanente de morte. Mas permanente, meus queridos, Deus fala. Ele pode não dar a clareza, mas Ele fala. E eu, num devocional, um dia, li um texto bíblico de Jó que dizia assim: porventura alguém ensinará ciência a Deus, a Ele que habita os céus?
um morre em pleno vigor da sua força, tendo a sua medula fresca. A Bíblia fala de medula óssea. Aí eu, com aquela sensação de morte, eu falei, Leci, não vai dar nada o exame. Eu interpretei que era para Leci. Mas não era para Leci. Era para minha sobrinha. Um morre em pleno vigor da sua força, tendo a sua medula óssea fresca. Meus queridos, Deus fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Pela graça de Deus, com a contribuição das orações dos irmãos, a gente está de pé. Podendo viajar novamente, gastar tempo com os irmãos. Então, eu agradeço as orações, e se os irmãos puderem fazer uma única coisa por nós, é orar por nós. Por mim, pela Leci, pelos nossos filhos, para que nós sejamos encontrados nele, e não de outra maneira. Amém? Então eu agradeço os irmãos, agradeço Zé, o convite que foi feito para poder estar aqui com os irmãos. Viu? Está sendo um privilégio, o acolhimento dos irmãos. Estou certo, Leci? A gente está sendo acolhido de um jeito único, inigualável. Então, a gente queria agradecer por tudo isso, tá? Vamos curvar nossas cabeças. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, obrigado. Obrigado porque tudo vem de Ti. Obrigado pelos meus irmãos. Que essa igreja seja edificada no Teu poder. E não apenas ela, mas toda a igreja espalhada na cidade de Porto Alegre, nas cidades vizinhas, no estado do Rio Grande do Sul. Senhor, levanta uma luz, levanta homens, mulheres, casais, filhos, famílias, com um testemunho sólido de quem o Senhor é, para que o Teu bom nome seja glorificado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um pouquinho. Antes de ele descer, Alessi sobe. Quem foi abençoado? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queria chamar os colegas com esposas. Nem todos estão, mas 5 dos 7. A mesma gratidão que vocês têm no coração, nós também temos. E nós queremos aproveitar essa oportunidade. Talvez nem todos acompanharam, porque nós tentamos trazer já o César ano passado, e pela situação que daí ficamos sabendo, acompanhamos, nem todos vocês souberam disso, alguns sabiam porque acompanham pela internet, coisas, é o próprio testemunho deles. Mas criamos um laço. E da nossa parte, a gente não abre mais esse laço. Vamos deixar essa aliança feita. Mas queremos orar por vocês aqui juntos, por essa situação, e o Senhor está sendo glorificado.
Ismael. Quantos aqui creem que nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje, e que Ele cura também? Então nós somos abençoados e queremos, como igreja, orar para que essa cura que está se manifestando, ela saia totalmente confirmada e totalmente restaurada. Então, como igreja, estenda as mãos, nós vamos abençoar. Querido Senhor, obrigado porque o Senhor usa os membros do corpo para edificar o corpo. Obrigado que o Senhor trouxe esse querido casal para nos edificar e abençoar. Nós queremos agora, Pai, nós que recebemos a bênção, transmitir a bênção. E a Tua palavra diz que se tem alguém enfermo, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. O Senhor disse que quando impuser as mãos nos enfermos, eles ficarão curados. Nós queremos agradecer o milagre que o Senhor já tem feito na vida da Alessi. Tudo o que aconteceu com ela até agora é um milagre. Mas agora, Pai, nós queremos te pedir o completo desse milagre. Que ele se volte totalmente restaurada da sua mente, do seu cérebro, todos os neurônios, restabelece tudo, Senhor Deus, com a saúde melhor que tinha antes. Nós abençoamos a Alessi. A Tua palavra diz que o temor do Senhor é saúde para os ossos. Saúde nesses ossos. Saúde na medula. Saúde em todos os seus órgãos. A saúde completa, Senhor Deus, no seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo cheio de saúde. Alessi, nós te abençoamos com saúde de Deus. Seja restaurada totalmente, totalmente. Assim como o Senhor restaurou a Jó, Ele te restaura também. Totalmente. Nós transmitimos essa bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E para concluir, nós queríamos deixar um presentinho como expressão do nosso amor por eles. A Madalena tem um. E a Tiane. Amém, queridos. Eu sei que vocês têm que ir embora, né? Mas hoje à noite, quem puder estar conosco lá, estamos juntos. E certamente vamos fazer outros convites. Não sei se a gente vai ser atendido, mas esse laço se criou e damos glória a Deus por todos vocês que honraram a esse encontro e foram abençoados, com certeza. E o Senhor vai ser glorificado, porque a sua noiva está sendo aperfeiçoada. Glória a Deus.